Ok, gravação iniciada. Eu vou te explicar como vai funcionar o nosso bate-papo. Tá. Eu vou dividir em 3 etapas. Quais são Uhum. essas etapas? Primeira etapa, apresentação. Quero que tu se apresente, me conte um pouquinho sobre quem é a Lohane. Pode falar sobre hobbies, família, enfim, fica à vontade para tu falar o que tu quiser na tua apresentação. Segunda etapa, vamos falar um pouco sobre tua experiência profissional. Estou abrindo teu LinkedIn aqui para a gente poder falar um pouco sobre essa tua experiência. E, por fim, última etapa, falamos um pouco sobre a vaga e tiramos tuas dúvidas, caso tu tenha dúvidas sobre a vaga. Pode ser assim? Maravilha, claro, pode sim. Ok, combinado. Eu vou deixar o tempo aberto para que tu possa se apresentar, então. Tá bom, tá dando pra você me ouvir bem? Sim, sim. Eu tô Tudo sem certo. fone, então Tudo tá. certinho. Maravilha. Bom, Pedro, eu sou natural de Brasília, né? Eu vi que essa vaga ela é para Uberlândia. Eu tô em Uberlândia há mais ou menos 4 anos. E por curiosidade, eu tô em Brasília hoje. Eu tô na casa da minha mãe, vim passar uns dias aqui. Tô fazendo entrevista aqui em Brasília. Uhum. Eu fui para Uberlândia há aproximadamente uns 4 anos, né? Foi eu, o meu marido na época e o meu filho de 4 anos. E aí em Uberlândia eu tive o meu segundo filho, que é o Lucas. Uhum. Então eu tenho o Pedro e o Lucas. O Pedro tem 4 anos e o Lucas tem 2 anos. E falando assim, esse é um breve resumo sobre mim, sobre a Lohane. E eu acho que fica até, agora sabendo que tem filho, até um grande spoiler sobre o que eu gosto de fazer no meu tempo livre, né? Aproveitar as crianças, tá ali com elas em momentos de brincadeira, de aprendizado. O meu filho de 4 anos, ele já tá no primeiro período, né? Da pré-escola, então a gente ali no tempo livre costuma dar uma estudada, aprendendo a fazer uma letrinha, aprendendo a escrever o próprio nome. Então, é basicamente isso que eu gosto de fazer. Gosto de ler bastante, né? Eu falo que eu sou uma comunicadora por natureza, então eu tô sempre ali tentando, faço uma aula de inglês, eu sou, sim, uma curiosidade, eu sou fluente em Libras, né? Então eu tô Uhum. sempre buscando formas de me comunicar ali com as pessoas. Mas são apenas 24 anos, apesar de 2 filhos nessa trajetória, não tem um histórico, uma história muito grande, nem tantas coisas assim para falar sobre mim. Eu acho que eu posso pontuar dessa forma. Ok, legal. O que que tu gosta de fazer? Vamos falar um pouco sobre o teu intelectual também, né? Para o teu conhecimento, gosta de ler livros, gosta de estudar podcasts? O que que tu gosta de fazer para aumentar o teu conhecimento no dia a dia? Tem uma plataforma, acho que você já até ouviu falar, que é a Udemy. Lá é Sim. muito legal, eu gosto muito. Inclusive, eu fiz o curso de. Me fugiu o nome, de princípios de vendas e de marketing não na Udemy. Então, eu sempre costumo me aperfeiçoar por curso, né? Curso livre, tem muito curso gratuito, então eu faço bastante. Inclusive, meu curso de inglês eu faço ele de forma gratuita. Uhum. Se a gente for falar para o lado profissional, é muito mais voltado para cursos e videoaulas. Não sou muito adepta ao podcast. E falando sobre o intelecto de forma geral, eu gosto muito de ler livros. Então, mas o livro eu uso mais assim para aperfeiçoamento pessoal, aprimorar ali algumas habilidades com as crianças. E aí, Uhum. para a parte mais técnica e profissional, eu volto mesmo para os tradicionais cursos, videoaula, enfim. Ok, ótimo, perfeito. Para a gente poder passar para a próxima etapa, então aqui agora, vamos falar um pouco sobre tua experiência. Não vou pegar desde o início, tá? Quando tu começou ali na Caixa, pelo que tá aqui no teu LinkedIn, tu começou na Aham, Caixa, né? foi. Caixa Econômica Federal. Não vamos pegar desde o início, vamos pegar somente tuas 2 últimas experiências, tá? Aqui como vendedora e assistente comercial, certo? Na Audicom e na Blips, Uhum. beleza? E aí, o que é que eu quero saber de ti nessas 2 experiências, né? Eu quero que tu me conte um pouco sobre como foi tua experiência, os resultados que tu teve lá, caso tu teve algum case de sucesso em uma dessas 2 últimas experiências, Uhum. possa trazer esse case de sucesso também, tá? Então me dá um contexto geral sobre o que é que tu fazia e os resultados que tu trouxe nesses 2 anos que tu teve, um ano na Audicom e um ano na Blips. Tá. É, a Audicom e a Blips, elas são divisores de água, na verdade, na minha vida profissional, né? Apesar de ter começado lá com 16 anos na Caixa Econômica Federal,
de ter seguido o ramo, né, na área comercial, tanto em Brasília quanto em Uberlândia, a Audicom e a Blips foram empresas, de fato, onde eu aperfeiçoei as habilidades que eu tenho hoje. Então, quando eu entrei na Audicom, lá eu trabalhava como assistente comercial, de fato, eu tinha uma analista para a qual eu respondia e eu estava ali como assistente. É, lá na Blips, eu aprendi, na Audicom, eu aprendi um pouco mais sobre a venda consultiva, né? Porque lá a gente trabalhava com B2B também, a gente atendia outras empresas, é uma empresa de contabilidade, a maior, se eu não me engano, no Triângulo Mineiro. Então, lá eu aperfeiçoei a habilidade de persuasão, né? Porque a gente lidava diretamente, sempre, tá? Vamos colocar assim, 98% das vezes com o dono dessas empresas, o contato era direto. Então, lá foi onde eu conheci as vendas, a venda consultiva, desenvolvi a habilidade de persuasão, aprendi sobre pós-venda também, e foi o primeiro contato que eu tive com o ERP. Então, lá eu trabalhei com o Sankhya, toda a proposta, ela era confeccionada dentro do Sankhya W, a proposta, contrato, atualização de horas, né, porque lá na Blips a gente trabalhava com contrato de horas, tudo foi lá. Lá desculpa, na Audicom, eu não tinha. O sistema de meta lá, ele era pouco estruturado. Então, era até um modelo que eu nunca tinha visto antes. Por exemplo, quando a gente não atingia o número de clientes do mês anterior, ele carregava para o próximo mês. Realmente lá a gente não tinha sucesso com essas metas, a gente carregava muitos clientes, porque na época o processo comercial não era também muito bem estruturado, éramos só duas, né, que comercial éramos apenas eu e a Fabiana, que era analista, então estava tudo muito em desenvolvimento. Agora, a Blips, eu já tenho um processo mais estruturado, né? Lá na Blips eu também trabalhava com vendas consultivas, B2B. Lá eu trabalhava com equipamentos, né? Comercializava equipamentos para comunicação visual. Então, eu realmente atendi os donos das pequenas empresas, normalmente, grandes empresas, para comercializar esses produtos. Quando eu falo da Blips, aí eu já falo de um processo comercial muito mais estruturado. Lá tinha uma equipe com mais de 12 vendedores, então eu já era direcionada por metas, né? As metas lá na Blips, elas eram bem agressivas, então inclusive eu posso até citar mais de um case de sucesso. Eu gosto de falar, dar o exemplo de quando eu entrei lá na Blips, eu vinha já de uma experiência como assistente comercial, ainda não tinha tido a experiência ali de uma hunter, podemos dizer assim. E Uhum. eu lembro que quando eu fiz a entrevista e passei, tive meu primeiro contato com o líder, né? Eu ainda falei assim, eu tô muito apreensiva, porque apesar de estar nesse ramo comercial, é uma área, assim, muito diferente do que eu estou habituada, né? Porque eu tinha um contato muito mais próximo com o cliente, eu tinha o meu telefone comercial, então eu atendia ali até mais tarde, o tempo todo, muito diferente da Blips, onde eu ficava mesmo ali só para agendar reunião, emitir contrato, proposta. E eu sempre tive um relacionamento muito transparente com todos os meus líderes. E eu falava assim pro Eduardo, eu tô muito apreensiva, porque eu não sei se eu vou dar conta, eu não sei se eu vou dar conta. Eu vejo aqui o pessoal fazendo 1 milhão e pouco de vendas. E assim, era um valor muito irreal para mim, mas eu sempre muito confiante no meu potencial, porque eu conheço a profissional que eu sou. E aí ele falou assim, Lohane, olha, fica tranquila, a gente está aqui para isso, para te ajudar, para te auxiliar. O que você precisar, a gente vai te ajudar. Enfim, no primeiro mês eu bati 120% da minha meta. No segundo mês eu fiz quase 200% da minha meta. E tive assim muitos momentos de sucesso nesse 1 ano e 2 meses, se não me engano, que eu passei lá na Blips. Mas teve um caso muito específico, porque eu vinha batendo meta todos os meses, e lá na Blips a gente tinha um padrão, né? Então eu já tinha uma estratégia comercial que funcionava, todos os meses eu batia mais de 110% da minha meta. Uhum. E um belo mês eu não consegui atingir, chegou assim, faltando poucos dias para o mês acabar, faltava quase 30% da minha meta. E aí eu me desesperei, porque a gente que trabalha com meta tem comissionamento, tem valor de salário que altera, enfim.
E eu me descabelei, eu fui pro Eduardo, eu chorei, falei que eu não dava conta, que minha performance estava caindo. E eu relembrei a conversa que a gente teve quando eu entrei. Eu falei, tá vendo, Eduardo, eu te falei, não sei o quê. E ele falava assim, Lohane, mas foram tantos meses de sucesso, você realmente acha que isso é sorte? Eu falei, não, é sorte, não tem lógica, é sorte. Eu não sei fazer isso, eu não nasci para isso, eu não sou boa com isso. Aí ele, não, ó, vamos rever a estratégia, vai lá, volta, vê como é que você está atendendo, refaz a estratégia que você está utilizando, que aí a gente vai conseguir. E aí fui para casa, como eu tinha meu celular comercial, acesso ao meu Pipe Drive, que a gente utilizava lá em casa mesmo, fui lá, vi todos os clientes, organizei meus follow-ups, mudei a estratégia e consegui bater minha meta no último dia do mês, no último dia, tava assim, não, tinha certeza que eu não ia conseguir, sabe? Assim, trabalhar com vendas te ensina muito sobre resiliência. E aí, esse episódio foi um divisor de águas que eu falei, não, realmente, apesar do desespero, da pressão, do momento, eu tenho que me manter calma, resiliente, pensar, rever, refazer a estratégia para dar certo, porque se eu me desesperar, não dá certo. Então, assim, isso foi muito importante para mim, me ensinou muito. Eu aplico isso, inclusive, na minha vida pessoal depois desse episódio. Mas sendo assim, de forma bem resumida e bem breve, a Outcom e a Blips, elas realmente me ensinaram muito e agregaram demais ao meu conhecimento profissional e muito mais voltado para o comercial também. Quando eu entrei na Blips foi quando eu fiz comecei a pesquisar um pouco mais sobre venda, sobre upselling, rapport, porque eu sentia muito mais necessidade de aplicar essas técnicas na Blips, porque eu trabalhava ali diretamente como vendedora com o cliente do que na Outcom, que eu estava muito mais ali prestando um apoio mesmo. Mas, assim, Pedro, de forma resumida, é essa. Se tiver alguma dúvida, você pode ficar à vontade para me perguntar. Uhum, ok, perfeito. Muito obrigado por ter compartilhado um pouco comigo sobre tua história, né, sobre tua experiência nessas duas empresas. E assim, é muito bom a gente ver no final do mês, né, quando a gente alcança a meta, a alegria que a gente tem de alcançar, né? Nossa, é demais. É difícil, a gente sabe que é difícil, a gente tem que ter essa resiliência que tu falou, né? Tem Tem. que persistir. E o melhor, tu parou, respirou e pensou na estratégia que tu estava utilizando, né? Muitas vezes a gente tem que dar um passo para trás para ter uma visão mais ampla Exatamente. e poder novamente dar os passos para frente. Então, obrigado por ter Exatamente. compartilhado um pouco sobre essa tua experiência que tu teve, esse resultado que tu teve, né? Tu alcançou tantos meses aí a tua meta e isso é fundamental, né, na vida de um vendedor. Lohane, quero saber de ti também o que é que tu valoriza numa empresa para que tu possa permanecer nela, para que tu possa estar nela. Então, eu acho muito importante que na empresa nós tenhamos acesso às outras pessoas, um fácil acesso às outras pessoas, porque a empresa ela é composta por várias pessoas, essas várias pessoas elas lideram várias áreas e uma área ela está ligada à outra. Então, eu acho que essa comunicação ela é muito importante, porque assim, Pedro, eu vou falar sobre a minha última experiência. Eu era vendedora. Só que eu tinha minha carteira de cliente, então o cliente, ele tinha o meu contato. Se desse algum problema na máquina dele, ele reportava para mim, né? Lohane, eu estou aqui utilizando a minha máquina, ela deu problema, eu preciso que alguém me ajude. Eu direcionava esse cliente. Então eu tinha que ter, e eu tinha um bom relacionamento com o sucesso do cliente. Então, eu levava esse cliente, né, lá para o sucesso do cliente, para o sucesso do cliente dar andamento ali na necessidade dele, ou então para o próprio suporte técnico. Então, era muito importante que os vendedores e as outras áreas, a gente tivesse um bom relacionamento, tivesse acesso à liderança, né, ou até mesmo os outros colaboradores. Então, para mim, é primordial, Pedro, a boa comunicação e a boa convivência. Porque, assim, é, a gente poderia dar outros exemplos ou até enfeitar na resposta, mas isso é o básico, é a estrutura de sucesso de qualquer negócio. Acho que até falando assim de modo geral. Uhum. Porque se eu não tenho uma boa convivência ali, às vezes, ou uma boa comunicação com o sucesso do cliente, aquele cliente morre em mim. Eu não vou conseguir passar ele para frente. E aí eu vou ter possivelmente um problema com esse cliente, possivelmente não, com certeza um problema com esse cliente. E aí esse cliente é um cliente que não recomenda, é um cliente que cancela, é um cliente que reclama. E aí isso vai diretamente atingir, por exemplo, a imagem da empresa. Porque, por exemplo, se eu estou na festa, eu não sou
a Lohane, eu sou a Veto, eu respondo por ela, eu sou a empresa. Então, eu acho que isso é a estrutura, o principal para mim, Lohane, trabalhar numa empresa. É a boa convivência e o acesso também às outras áreas. E eu acho que isso é primordial para a área comercial. Eu acho que isso é extremamente importante. Porque quando você recebe um cliente, ele é seu cliente para sempre, porque é ele que vai indicar, é ele que vai voltar para comprar de novo, é ele que vai trazer outros clientes. Então, eu preciso daquele cliente bem saudável por todo o ciclo dele. E aí, às vezes, como é que tá o cliente X? Vou lá no sucesso do cliente. Como é que tá o cliente Y? Então, para mim, isso é o primordial, a boa comunicação e a boa convivência. Ótimo, perfeito, maravilha. Anotei pontos cruciais aqui, os mais importantes, né, do que me trouxe desde a tua experiência, quanto agora também, né, no que tu acredita que seja fundamental para uma empresa ela ter. E, Lohane, para a gente poder encerrar, quero saber tua disponibilidade, né? Eu vi que tua última experiência foi no final do ano passado, né? Hoje tu está 100% disponível para iniciar de forma imediata? Tu ainda precisa de um tempo para poder iniciar? Me conta aí. Não, eu estou disponível. Eu pedi para sair da Blips no final do ano passado, porque eu trabalho desde os 16 anos. Eu tive dois filhos, eu tive pouco tempo de licença e eu senti uma necessidade muito grande de acompanhá-los. E aí eu voltei, a me candidatar em algumas vagas, porque hoje eu me sinto pronta para voltar para o mercado de trabalho. Já tenho, também foi um período de separação, então eu tenho já uma rotina estabelecida com as crianças, então eu tenho disponibilidade imediata. Mas eu estou esperando você concluir, porque sobre isso eu também tenho algumas dúvidas. Mas a gente Tá? pode concluir com você e depois eu faço algumas perguntas. Perfeito. Não, esse é o momento correto, tá? A gente vai passar agora para a parte das dúvidas, tirar suas dúvidas, falar um pouco sobre a vaga, e aí tu já pode trazer essa dúvida que tu tem. Pode Tá ser? bom, claro. Pode trazer, pode falar a Tá, dúvida. posso falar então. Eu vi que vocês